E aí, galera, tudo certo? Eu sou a Laura, professora de Geografia, e hoje a gente vai começar a falar de Geografia Agrária. A Geografia Agrária, ela vai estudar a terra como produto, objeto e também como sujeito das ações que acontecem nela. Então é diferente da pegada da pedologia, que vai falar da formação do solo, seus componentes e tudo mais. Vocês vão ver isso em Geografia Física. Aqui a gente vai falar do que é produzido na terra e das relações sociais e econômicas que nascem junto com isso. O termo agronegócio ele vai ser utilizado para a gente falar de todo o contexto socioespacial da produção agricultora e pecuarista também. Então, para falar de agricultura, a gente tem que lembrar que ela nasceu há mais de 10 mil anos atrás e ela é um conjunto de técnicas concebidas para a gente conseguir plantar e produzir coisas da terra, né? Com a agricultura, começamos com o sedentarismo humano ao redor dos rios, normalmente, por causa da alta dependência da água, né? A agropecuária vai ser o que a gente conhece como setor primário da economia hoje. Quando a agricultura surgiu, ela dependia muito dos fatores naturais, mas hoje em dia a ciência já desenvolveu técnicas e ferramentas para ajudar e até para superar alguns problemas que a gente tinha. Tipo a rotação de culturas, que é a melhor utilização do solo sem esgotar todos os seus nutrientes, né? A correção do solo, para tornar solos não tão férteis naturalmente em solos melhores para serem trabalhados, e principalmente a irrigação e o controle de pragas. A irrigação ela é muito importante porque a agricultura depende muito da água e nem todas as regiões vão ter água tão abundante, né? E o controle de pragas ele é feito principalmente nas grandes plantações por agrotóxicos. Nesse ponto, a gente vê cada vez mais e mais tipos de agrotóxicos sendo utilizados no controle de pragas. Mas a gente precisa discutir qual é o impacto deles na saúde de quem consome e também de quem tem contato com eles no manejo, né? Atualmente, eles são literalmente empurrados goela abaixo, assim como as sementes geneticamente modificadas, os transgênicos, que ainda aparecem alta nas discussões gerais e muitos estudos sobre os seus impactos negativos ainda são inconclusivos. A alimentação ela é um ato político e a gente tem que falar mais sobre o que colocamos nos nossos pratos, né? Hoje em dia, temos também uma crescente mecanização do campo, com tratores, grandes colhedeiras e tudo mais, o que possibilita grandes produções no modelo capitalista, mas também causa muito desemprego. O agronegócio brasileiro ele é um dos mais expressivos do mundo, mas a gente vai falar melhor do campo brasileiro na próxima aula, beleza? Agora eu vou explicar os tipos de agricultura existentes e falar um pouco da ocupação agropecuária dos principais países nesses aspectos. A agricultura patronal ou plantation, ela é realizada em latifúndios, que são grandes propriedades de terra, e normalmente as plantações são de monocultura, então é uma variedade de planta só naquela grande área. E são de gêneros não alimentícios, então normalmente eles vão ser exportados para virar ração de gado, ou são de fibras, tipo algodão e outras coisas. Elas têm alta mecanização e a produção é voltada para o mercado externo, então para exportação, o que fortalece a dependência econômica dos países. Existe uma mão de obra especializada para lidar com os cargos burocráticos nas fazendas e produções e tudo mais, e para operar o maquinário. Falando em operar o maquinário, a alta mecanização do campo gera bastante desemprego, né? Porque agora, como uma máquina ela tem que ser operada, ela é muito moderna, você precisa de mão de obra qualificada. E também porque uma máquina normalmente substitui muitos trabalhadores braçais. Então você consegue produzir muito, o que é muito bom no modelo capitalista, mas você vai gerar muito desemprego, né? A agricultura patronal, ela vai ser empregada em todo mundo. A maior parcela da população mundial usa ela. A agricultura de subsistência ou familiar, ela é baseada no cultivo de diferentes espécies no mesmo terreno, então é uma policultura. A produção, ela é para o consumo familiar, e aí só uma pequena parte vai ser destinada para o comércio no mercado interno. Normalmente, a plantação é de gêneros alimentícios, e elas não têm o auxílio de grandes máquinas e o plantio geralmente é feito em pequenos hectares, que são conhecidos como minifúndios. A agricultura biológica ou orgânica, ela visa um plantio sustentável, então a gente vai utilizar técnicas sem agrotóxicos e sem fertilizantes sintéticos. Nessa agricultura, existe muito a preocupação com o uso de fertilizantes naturais e com a manutenção do solo e da biodiversidade da maneira mais natural possível. Diversos países, tipo o Japão, a Suíça, a Austrália, eles já adotaram programas nacionais de incentivo a esse tipo de agricultura. O Brasil também tem o Pró-Orgânico, que é o Programa de Desenvolvimento da Agricultura, que busca a regulação e desenvolvimento dessa atividade de forma mais ampla no território. Tem também a agricultura comercial, que é composta pelos cinturões verdes,
que são plantações de produtos perecíveis perto de metrópoles, então as cidades ao redor de uma cidade grande abastecem aquela cidade. E de hortifruti granjeiro, que normalmente são produção de produtos perecíveis também, de hortaliças, frutas, ovos e tudo mais. É importante lembrar que existe uma diferença entre agropecuária intensiva e extensiva. Isso aparece bastante em vestibular. A agropecuária intensiva, ela tem alto uso de tecnologia, normalmente é feita em grandes áreas e, consequentemente, tem uma grande produtividade. A agropecuária extensiva é o oposto. Então, ela usa menos tecnologia, é produzida normalmente em áreas menores e, por causa disso, existe uma produtividade menor também. Agora, falando da ocupação agropecuária de outros países, vou apresentar aqui para vocês a China, os Estados Unidos e os países da Europa. A China é a maior produtora de arroz e também está entre os maiores produtores de trigo, milho, algodão, carne suína e peixe, e outros produtos também. A China tem quase 20% da população terrestre, como a gente viu nas aulas passadas. Mas tem somente 7% das áreas aráveis, ou seja, boas para plantio, disponíveis no mundo. A produção na China só é rentável financeiramente por causa do cultivo intensivo, ou seja, com alta tecnologia, de suas terras aráveis. Para vocês terem ideia, as áreas aráveis chinesas são 25% menor que as terras aráveis dos Estados Unidos, mas elas produzem 30% de produtos agrícolas a mais do que todos os Estados Unidos. Já os Estados Unidos, eles são a maior produção agrícola do mundo. Tem grande concentração de terras por causa do seu passado, na chamada Corrida para o Oeste, que vocês vão ver em história. Nesse período, eles tiveram políticas de ocupação territorial que hoje em dia resultaram na grande concentração de terras que a gente vê. No resumo da aula de hoje, vocês vão poder ver um mapa detalhado da ocupação do país e de qual é cada produção nessas regiões. Por fim, a Europa vai ser dividida em 3 grandes regiões para a gente falar de agropecuária. No geral, a agricultura vai ter uma parcela bem baixa no PIB de todos os países. A região norte é composta pelos países nórdicos, que são a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega e a Islândia. Lá tem baixa produção porque é voltado para o mercado interno e ele é pequeno naturalmente. E também porque o clima frio dificulta um pouco. O que vai bem no clima de lá e que é produzido são as taigas, as famosas árvores de Natal. Mas elas prejudicam bastante o solo e a biodiversidade natural. Lá também tem pecuária de pasto natural. Na região central, composta pela Alemanha, França, Holanda e Reino Unido, tem produção de cereais e de pecuária bovina. Lá tem alta produtividade porque tem mão de obra qualificada, o clima é temperado e o relevo é plano, que vai facilitar o transporte. Por último, na região sul, a gente tem os países mediterrâneos, que são Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Eles são chamados pejorativamente de PIGs, considerando Espanha como Spain em inglês, No resumo da aula, eu deixei um link que explica melhor essa nomenclatura, por que ela é pejorativa e por que ela nasceu, e também um mapa explicadinho dessas áreas da produção da Europa, beleza? Nesses países, a gente vai ter produção de vinhos, azeitonas, azeites e derivados, normalmente plantações de parreiras e de oliveiras, Mas as condições naturais não ajudam muito no desenvolvimento da agricultura porque lá é bem frio, o clima é mediterrâneo e o relevo é bem montanhoso, diferente do que a gente falou do centro, Bom, gente, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai falar do campo brasileiro e das suas contradições, beleza? Bons estudos!